Querida Irmandade, o Senhor trouxe à frente sua palavra no Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ler no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Diz o título, O Endemoniado Gadareno. Iniciemos a leitura com a ajuda de Deus. E chegaram à outra banda do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes da palavra, nós temos um privilégio enorme. Nós estamos debaixo da graça do Filho de Deus. O Senhor Jesus, Ele trabalha no nosso meio e faz maravilhas, opera milagres, e Ele tem o poder. Ele, sendo o Filho de Deus, Ele tem autoridade sobre os espíritos, Ele tem autoridade
sobre enfermidades também. Neste caso específico que acabamos de ler, não podemos confundir com uma enfermidade, alguma doença mental, não é isto. Aqui fala claramente de uma possessão maligna. E interessante que o Senhor Jesus foi para Gadara única e exclusivamente para fazer uma obra de libertação. Na província dos Gadarenos não se buscava a Deus. Vamos dizer que o povo era um povo pagão. E este homem, conforme ouvimos aqui o seu histórico, era um homem possuído por um espírito imundo. Logo que o Senhor Jesus chegou naquele lugar e desceu do barco, aquele homem foi ao seu encontro. Era um homem terrível, um homem que todos temiam naquela província, dada a situação, a violência, a força sobrenatural que estava sobre aquele homem. Era um homem que morava nos sepulcros, andava de dia e de noite, uma perturbação maligna. E diz a palavra que também se autolesionava, se automutilava. Mas o Senhor, quando ele chegou naquele lugar, com certeza os apóstolos, os seguidores do Senhor Jesus, os seus discípulos, não sabiam a obra que o Senhor ia operar. E nós estamos aqui nesta manhã de domingo. Com certeza este culto vai ser ouvido nas próximas horas em outros lugares, outras nações, dada a diferença no fuso horário, mas o poder e a virtude da palavra nesta manhã, aleluia, tem força para repreender todo o mal, tanto na carne como no espírito, tanto na mente. O Senhor tem poder, aleluia, de libertar enfermidades e, conforme acabamos de ler neste caso específico, o Senhor tem poder de expulsar demônios. Com certeza, o Senhor manda a palavra porque existem necessidades no nosso meio e alguém pode estar chorando e pedindo misericórdia. E que coisa linda que é esta obra! O Senhor Jesus antes estava junto ao mar da Galileia, ensinando o povo a respeito do reino dos céus. E a hora foi passando, e foi chegando a noite. O Senhor podia ficar por ali, mas o Senhor falou com os seus discípulos: vamos atravessar para a outra banda, aleluia, no mar da Galileia, aleluia, de um lugar para outro. O Senhor fez esse propósito, e era justamente a cidade de Gadara. Aleluia! O Senhor foi até aquele lugar para fazer uma obra de libertação. Irmão, não tem o que o Senhor não possa fazer. O Senhor está trabalhando na tua vida, na tua casa. Ouvimos na oração a respeito da esperança. Nós precisamos carregar dentro dos nossos corações a esperança viva que o Senhor tem controle absoluto sobre todas as coisas. E tem parte que foge da nossa alçada. Muitas vezes somos enviados por Deus e nos deparamos com situações difíceis, precisamos de comunhão, precisamos de uma consagração maior, porque diz a palavra que tem casta de demônios que somente sai com jejum e oração.
Mas tem coisas que fogem da nossa alçada. Tem partes que nós precisamos da interferência divina. E o Senhor Jesus, Ele tem poder absoluto sobre todas as coisas. Foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Este culto de adoração a Deus, nós iniciamos em nome do Senhor Jesus. A oração que foi feita, oração de súplica, endereçada a Deus, aleluia, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja, é Ele que está no comando, Ele tem o poder, aleluia, de perdoar pecados, Ele tem o poder de transformar vidas, Ele tem o poder de libertar enfermidades, seja no corpo, seja no espírito, seja na mente. Ele tem poder de libertar enfermidades, como também tem poder de repreender o mal, de repreender, aleluia, os espíritos contrários. Sabemos que os ares estão infestados de espíritos, e nós, nos dias atuais, necessitamos da proteção divina, precisamos de um revestimento espiritual, precisamos, aleluia, de uma conexão maior com o céu. Quantas provocações do inimigo, quantas coisas nos afligem, e quando entramos dentro da igreja, a nossa alma, aleluia, jubila de alegria, porque nos sentimos protegidos. E saiba de uma coisa, servo do Deus Altíssimo, serva de Deus, você, aleluia, vai sair daqui debaixo da proteção divina. Deus é contigo. O Senhor, aleluia, tem um plano, e o plano de Deus está em ação. Homem nenhum vai mudar aquilo que Deus traçou na tua vida, na tua casa. Pode ser que tenha alguém aqui chorando por alguém que está lá no mundo. Hoje nós sabemos que tem vários irmãos que sofrem, às vezes com um filho, com uma filha, e mesmo em casa. Porque, irmãos, tem coisas que não podemos negar. Nós temos que andar debaixo da obediência, do conselho da palavra. Mas tem situações que nós observamos, nós percebemos que é pura perturbação maligna. Logicamente, não no mesmo nível deste homem. Este homem foi afetado por uma casta de demônios que ele próprio perdeu o juízo. Ele não tinha noção das coisas. Mas quando o Senhor Jesus chegou naquele lugar, ele chegou com um propósito. Se vê que este homem, quando o Senhor Jesus chegou, saiu do barco, ele correu em direção ao Senhor e adorou-o. Mas ao mesmo tempo que adorou o Senhor, ele clamava com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Veja o que é a autoridade divina, o que é o poder, aleluia, espiritual, a força, aleluia, que estava no Filho de Deus. Irmão, irmã, ouvinte da palavra, da mesma maneira que o Senhor, Ele tem poder, Ele tem força sobre o mal, Ele nos capacita também. Necessitamos da ajuda de Deus, necessitamos, aleluia, de uma prontidão maior. Devemos orar mais nesses dias difíceis. O mundo está totalmente, aleluia, caminhando, aleluia, de mal a pior. Vamos dizer,
aleluia, que as pessoas que estão sob a influência do mal, a influência do inimigo, elas estão em grande sofrimento. E nós precisamos orar e sempre ter a esperança viva dentro do nosso coração. O Senhor pode fazer uma obra. Tem coisa que você pode fazer, está na tua alçada. Aleluia, o Senhor tem os anjos dele no céu e na terra. Hoje ouvimos aqui a respeito do anjo da libertação. Senhor, manda o anjo da libertação na casa de alguém. Mas tem coisas, irmãos, que a alçada é maior. É necessário o Senhor repreender. Vejam que na epístola de Judas diz claramente que o arcanjo Miguel contendeu com o inimigo, e o arcanjo Miguel não ousou proferir juízo de maldição. Essa contenda era uma disputa por causa do corpo de Moisés. O inimigo queria se apoderar do corpo de Moisés. Mas diz a palavra, aleluia, que o arcanjo Miguel não ousou proferir juízo de maldição contra o adversário. Ele colocou o Senhor, aleluia, à frente de todas as coisas. Que o Senhor te repreenda. Foi essa palavra que, aleluia, ele mencionou. Oxalá que nesta manhã, aleluia, o Senhor esteja repreendendo todo o mal que assola a tua vida. Irmão, quanta coisa, se fôssemos enumerar, alguém pode aqui questionar, mas o que é isso? Eu não consigo perceber. Eu não tenho olhos espirituais para identificar o mal. O mal está em todas as partes. Basta ver, irmãos, quantas pessoas, e nós temos mães que choram com os filhos que estão no mundo do crime. E temos relato também de obras de libertação que o Senhor tem operado no nosso meio e restaurado a dignidade de uma pessoa que estava tomada por um espírito imundo. Aleluia, o Senhor aparece na vida daquele homem, daquela mulher, e faz uma obra de libertação. Que influência, irmãos, que influência terrível. Hoje nós sabemos que, aleluia, temos que orientar, temos que aconselhar os filhos, principalmente os mais jovens, a respeito das drogas. Qual é a preocupação que não existe dentro de uma casa? Todos nós precisamos pedir a luz de Deus, a interferência de Deus, em favor da nossa família. Mas vejam, irmãos, se isto não é uma influência maligna que vai tomando as pessoas, e logicamente pode ter um desdobramento, uma perturbação espiritual, pode afetar a mente também de uma pessoa. Haja vista o poder das drogas, quanta coisa ruim essas drogas, elas afetam diretamente a pessoa. Oxalá que nesta manhã o Senhor esteja fazendo obra de libertação. É Ele que pode fazer, é Ele que pode repreender o mal. Independente do lugar, independente, aleluia, das circunstâncias, a palavra que Deus está mandando aqui, aleluia, está repreendendo o maligno. Irmão, aleluia, Deus repreende, Deus repreende. Começa às vezes numa pequena reunião. Vamos imaginar a minha vida funcional, o meu trabalho sempre foi lidando
com estas questões, esses desajustes na sociedade. E quantas vezes eu vi pessoas influenciadas pelo maligno, no alcoolismo, em outras situações difíceis, como falamos aqui, no mundo do crime, na prostituição, na promiscuidade que existe no mundo. Quanta coisa, aleluia, suja. Porventura, não é influência do inimigo da nossa alma? E como que nós devemos reagir? Não é por força, não é por violência, mas nós devemos exercitar a fé que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração. Irmão, através da oração, através do jejum espiritual, através do poder de Deus na tua vida, o Senhor entra na tua casa. Aleluia! Aleluia, conforme o Senhor trouxe na oração. Aleluia, tem libertação de Deus. Irmão, vejam aqui, voltando no caso deste homem, quando ele, aleluia, pediu para o Senhor: rogo-te, conjuro-te por Deus que não me atormentes, era porque o Senhor já estava repreendendo. O Senhor dizia: sai deste homem, espírito imundo. Autoridade divina, aleluia, sai deste homem, espírito imundo. Qual é o teu nome? E ali ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E diz aqui que este homem, aqueles espíritos rogavam muito que os não enviasse para fora daquela província. E fizeram ali um pedido: manda-nos para aquela manada de porcos, aleluia, aquela manada que está no monte, manda todos nós para lá. Irmão, aleluia, tem sujeira, tem coisa ruim, tem coisa imunda, e somente o Senhor tem poder de fazer a limpeza. É somente Ele. E nesta manhã o Senhor está fazendo uma varredura, está varrendo o mal do nosso caminho. Você que está aí ouvindo o culto online, aleluia, aumenta a tua comunhão, porque o Senhor está no comando. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Mas você quer ver que obra linda? Quando ele pediu, e diz que pediu com rogo, aleluia, e o Senhor permitiu que aqueles espíritos tomassem ali o corpo da manada de porcos. Vejam, irmãos, a autoridade do Senhor Jesus de repreender os espíritos, aleluia. E quando aqueles espíritos saíram do homem e entraram na manada de porcos, diz aqui a palavra que os porcos, aleluia, foram para um precipício, num despenhadeiro, e ali eram mais de 2.000 porcos, aleluia, e aleluia, o homem ficou liberto. Força de Deus, autoridade do céu, é Ele que tem o poder, é Ele. E o mais bonito, irmãos, diz aqui que as pessoas na cidade, principalmente aqueles pastores ali que estavam, aleluia, junto da manada de porcos, eles ficaram tão impressionados com, aleluia, medo, entrou neles um temor tão grande, aleluia, que eles se aproximaram do Senhor Jesus. E ali viram aquele homem que tinha a legião de espíritos contrários, aleluia, tomando o seu corpo. Viram aquele homem endemoniado, o que tivera a legião assentado. Ele estava vestido em perfeito juízo. O que é isto? É obra de Deus, é o Senhor trabalhando.
O Senhor restaura as coisas, restabelece as coisas, Ele limpa, Ele purifica, e Ele tem o poder de salvar as almas. Será que tem alguém que entrou aqui e disse: parece que tem um decreto, aleluia, de maldição sobre a minha casa, sobre a minha família? Você que está aí em comunhão com Deus, você está chorando, aleluia, madrugada, aleluia, você passou debaixo de oração, clamando a misericórdia de Deus, e o Senhor fala nesta manhã: aleluia, a tua oração subiu no trono da misericórdia de Deus. Quantos que perdem a noite chorando? Ah, Senhor, tenha piedade. Ficam até preocupados em receber um telefonema, aleluia, não se sabe o que pode acontecer. Irmãos, o Senhor traz à frente. Há uns anos atrás, Deus preparou, atendi um batismo aqui na congregação do Brás. E tem irmão aqui que sabe disso, porque nós temos um grupo de irmãos que auxiliam no transporte, na segurança. E depois do batismo, um irmão me procurou e falou: irmão Bacan, olha, aconteceu uma obra muito grande que o Senhor operou. Nós começamos a notar que em volta da congregação do Brás passava um carro uma vez, passava a segunda, passava a terceira, até que foi feita uma abordagem, e era um jovem, e o jovem estava tomado pelas drogas, tinha passado a noite inteira, aleluia, usando drogas. Mas vejam, o Senhor tocou no coração daquele jovem, ele estava desorientado, e ele falou: eu preciso obedecer o Deus do meu pai e da minha mãe, eu preciso da ajuda de Deus. Os irmãos trouxeram ele até a igreja, ele ouviu a palavra, aleluia, obedeceu nas águas do santo batismo, e foi totalmente liberto. É a mão de Deus, é o resgate espiritual. Guarda bem essa palavra, porque o Senhor, Ele tem poder sobre todas as coisas. E vejam, irmãos, que quando olharam ele naquele estado, vestido com bom juízo, aleluia, ficaram impressionados com o que tinha acontecido, aleluia, e com medo pediram até para o Senhor: Senhor, aleluia, vai embora, aleluia, volta, porque o temor era muito grande. E aquele homem, que os espíritos tinham saído dele, aquele homem pediu para o Senhor: Senhor, me leva, eu quero ir junto de ti. Aleluia. O Senhor não permitiu, porque a obra, aleluia, é completa. Aleluia. Aquele homem que estava totalmente dissociado das coisas, da família, sem juízo, o Senhor deu uma ordem para ele: vai lá na tua casa, no seio da tua família, e conta tudo que o Senhor operou na tua vida, a misericórdia de Deus em favor da tua alma. Conta para todos. E olha, essas cidades vizinhas aqui, em todos os lugares que você passar, fala do que o Senhor operou na tua vida. As obras de Deus precisam ser anunciadas, precisam ser contadas. E pela virtude dessa palavra, aleluia, o Senhor te fortalece, o Senhor coloca fé dentro do teu coração, o Senhor coloca ânimo e boa disposição. E você que entrou aqui sem esperança, receba das mãos do Criador a esperança viva em Cristo Jesus. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.